Por outro lado, eu posso ter variáveis que podem ser tanto qualitativas, podem ser classificadas como qualitativas ou como categóricas, dependendo de como eu quiser, de como eu classificar a unidade que eu usar para essa variável. Então, por exemplo, eu posso falar em peso como sendo o valor em quilogramas. Então, se eu uso a unidade quilogramas, o peso é uma variável quantitativa contínua. Mas se eu classifico o peso de uma pessoa como sendo magra, normal, obesa 1, obesa 2, obesa 3, então a variável peso passou a ser uma variável qualitativa, porque eu estou usando categorias, qualidades para definir o peso dessa pessoa. Então essa pessoa é magra, essa pessoa é normal, ela é obesa 1, obesa tipo 2, obesa tipo 3. Então ela vai ser uma variável qualitativa quando eu uso o peso nessa forma. E mais ainda, ela é uma variável qualitativa ordinal, porque quem é normal é um pouquinho mais gordinho que uma pessoa magra, quem é obeso 1 é mais gordinho do que uma pessoa normal, e assim por diante, né? Então veja que dependendo de como eu falo da variável, essa variável pode ser qualitativa ou quantitativa, ela pode ser quantitativa discreta ou contínua. A única coisa que não dá para fazer ela ser nominal, trocar de classificação, é quando ela é nominal, passar para ser ordinal e vice-versa, porque aí se ela é nominal é porque ela não tem uma ordem, então vai ser difícil passar ela para classificação de ordinal. Mas eu posso pegar variáveis qualitativas e transformar em quantitativas e vice-versa, para pegar variáveis quantitativas e passear para qualitativas, como foi o exemplo que a gente deu do peso, tá bom? Então, nós vamos trabalhar agora, começar a trabalhar com variáveis qualitativas. Então, vamos começar com variáveis qualitativas, para a gente ver como que são as primeiras coisas que a gente faz quando a gente pega uma variável qualitativa para trabalhar com ela. Então, quando a gente pega, por exemplo, eu estou estudando os alunos do campus de São Bernardo da UFABC, tá? E aí eu fiz uma pesquisa e nessa pesquisa eu perguntei qual era o sexo das pessoas. Eu vou considerar apenas o sexo que as pessoas responderam, sexo masculino ou feminino, tá? Para simplificar a nossa análise, tá bom? Em análises mais profundas, com outros interesses, vocês podem colocar outras categorias também que as pessoas possam responder. Mas nesse caso, como é só um exemplo, nós vamos colocar ela como tendo como possibilidade apenas sexo masculino e sexo feminino. Então a primeira coisa que eu vou fazer é uma distribuição de frequência do meu resultado. O que é essa distribuição de frequência? Eu vou contar quantas pessoas responderam que são do sexo masculino e quantas pessoas responderam que são do sexo feminino. Então nós vamos construir uma tabela onde nós vamos colocar aqui a variável sexo, certo? Nós vamos colocar as possibilidades que essa variável assume. Então, nesse caso, ela vai poder assumir apenas duas classificações, masculino e feminino. E aqui, então, é a frequência. Essa frequência expressa em números, nós vamos chamar de frequência absoluta, tá? Então, a frequência absoluta é quantas pessoas se classificaram como masculino e quantas pessoas se classificaram como feminino. Então, nesse caso, vamos supor que eu perguntei para 2.000 pessoas no campus aqui de São Bernardo, era uma pesquisa que a gente estava fazendo, e dessas, 1.200 responderam que era do sexo feminino, tá? E então 800 pessoas responderam que era do sexo masculino. Então, no total, eu perguntei isso para 2.000 pessoas, tá bom? Então, quando eu expresso o meu resultado na forma de números, dizendo quantos resultados foram de uma categoria e quantos resultados foram de outra categoria da minha variável qualitativa, tá? Eu estou fazendo uma tabela que eu vou chamar de distribuição de frequências, tá bom? Então, a distribuição de frequências nada mais é do que eu colocar as várias possibilidades que a variável assume, né? Então as categorias da minha variável, né? Ou seja, as possibilidades de valores que ela assume, e com o valor
de quantas vezes apareceram aquela resposta, aquela categoria. Então, nossa pesquisa com os alunos da UFBC, 800 pessoas responderam que era do sexo masculino, 1.200 pessoas responderam que era do sexo feminino. Ok? Então, essa tabela aqui é a minha tabela de distribuição de frequência. Então, mas eu posso fazer essa tabela de uma outra maneira. Ao invés de eu trabalhar com frequência absoluta, eu posso trabalhar com frequência relativa. Então, o que é a frequência relativa? A frequência relativa nada mais é que a frequência absoluta dividido pelo o n total dos dados que eu tenho. Então, no caso da minha pesquisa lá, o meu n total era 2.000, porque eu tinha 2.000 respostas sobre sexo, sobre o sexo das pessoas. Então, a minha frequência relativa nada mais vai ser do que o valor de cada uma da quantidade de respostas de cada uma das categorias dividido por 2.000. Então, nesse caso, eu ficaria aqui, sexo. Eu posso ter sexo masculino, feminino. Eu posso ter, então, a minha frequência absoluta, que foi 800 e 1.200. E aí eu posso ter a minha frequência relativa, que nada mais vai ser do que o valor do meu n, 800, dividido pelo total, que é 2.000. Então, 800 dividido por 2.000 dá 0,40. 1.200 dividido por 2.000 dá 0,60. Então, o total da minha frequência relativa é 1. Sempre o total, quando eu somar as frequências relativas de cada uma das categorias, né? Se eu tivesse 3, 4 categorias aqui e fosse somar a frequência relativa de todas elas, o total tem que dar 1, né? Por aqui você já começa a perceber o link que nós vamos fazer com probabilidade, porque a probabilidade de acontecer eventos discretos como esse aqui, né, que são categorias, a soma de todas as probabilidades de acontecer todos os eventos discretos é 1. Então, se eu somar tudo, tem que dar 1. Então, por aqui vocês já percebem que nós vamos fazer um link com probabilidade mais para frente, tá ok? E você ainda pode ter um outro tipo de frequência que a gente chama de frequência acumulada. A frequência acumulada pode ser tanto absoluta como relativa, né? O conceito é o mesmo. O que é a frequência acumulada? Eu vou somando até aquela categoria, né? Qual é as porcentagens desculpa, as frequências que foram obtidas até aquele momento. Geralmente a frequência acumulada vale para a variável qualitativa ordinal, porque aí eu coloco ela aos resultados na ordem, uma ordem certa, né? Porque as variáveis ordinais me permitem fazer essa ordem, e aí eu vou somando então a frequência. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui a variável grau de instrução. Então eu fiz uma pesquisa num bairro lá e quero saber o grau de instrução dos moradores daquele bairro. Eu entrevistei 5.000 pessoas naquele bairro, tá bom? E aí tinha então o grau de instrução fundamental, médio, superior e pós-graduação. E aí então eu entrevistei 5.000 pessoas. Então eu vou colocar aqui o total das pessoas que eu entrevistei, tá bom? É, Eu vou diminuir aqui a tela para que vocês vejam aqui o total, tá? Então, o grau de instrução, é, eu vou colocar aqui então a frequência absoluta. A frequência absoluta, eu vou ter então, vamos supor que 1.000 pessoas responderam que tem ensino fundamental, 2.000 pessoas responderam que tinha ensino médio
1.500 pessoas responderam que tem ensino superior e 500 pessoas só responderam que tem pós-graduação. É um bairro de um nível educacional alto, né? Isso não reflete a situação da população brasileira, mas vamos supor que nesse bairro aí reflete, tá? Então, no total, eu tenho 5.000 pessoas que responderam a minha pesquisa. Eu posso, então, ter a frequência absoluta acumulada, ou acumulada absoluta, que nada mais é, então, do que a soma de cada uma das categorias ao longo disso daí. Então eu vou ter aqui 1.000, porque a primeira categoria tem 1.000 pessoas. Para a categoria médio, quer dizer quantas pessoas tem até ensino médio. Então até ensino médio inclui médio e fundamental. Então até ensino médio é a soma desse valor 2.000 com esse valor 1.000. Então 2.000 mais 1.000 dá 3.000. Então essa é a frequência acumulada até o ensino médio. Aí a frequência acumulada absoluta até o superior é a soma de todo mundo que tem até o nível superior, inclusive. Então são os 1.000, são mais os 2.000 e mais os 1.500. Então são 4.500 pessoas que têm até o ensino superior. E a frequência acumulada absoluta da pós-graduação é quem tem até pós-graduação. E aí vai incluir todo mundo, né? Então vai ter os 5.000 pessoas que responderam aí, tá? Isso aqui não tem sentido fazer o total. Aí eu posso ter a minha frequência relativa, que é o que a gente já viu. Então a frequência relativa de quem tem ensino fundamental é 1.000 dividido por 5.000, né? Que dá 0,2. Aí eu posso ter a frequência relativa do ensino médio, que é 2.000 dividido por 5.000, que dá 0,4 ou 0,40. A frequência relativa do ensino superior é 1.500 dividido por 5.000, que dá 0,30. E 500 dividido por 5.000 dá 0,10. Então, se a gente somar 0,2 com 0,4, com 0,3, com 0,1, vai dar então 1, que é o que eu falei. Se você soma a frequência relativa, a soma tem que dar 1. E você pode ter a frequência acumulada relativa, que é o mesmo conceito. Então, para fundamental, é a frequência relativa de quem tem até ensino fundamental. Então, são só esses 0,2 aqui. Então, 0,2. A frequência média, a frequência acumulada relativa do ensino médio é quem tem até ensino médio. Então, é a soma de 0,2 com 0,4, que dá 0,6. Aí a frequência acumulada relativa do ensino superior é quem tem até ensino superior. Então vai ser a soma desse mais esse mais esse. Então 0,2 mais 0,4 mais 0,3, ou seja, 0,9. E a frequência relativa acumulada da pós-graduação é quem tem até pós-graduação, somando tudo dá 1. Né? Então veja que a última categoria, nas frequências acumuladas, ela vai ter o valor do total da frequência, seja absoluta, seja da frequência relativa, né? Que é o total aqui 1, o total aqui é 5.000, tá bom? Então essa é os vários tipos de frequências que a gente pode ter quando a gente trata de variáveis categóricas ou variáveis qualitativas, fazendo a distribuição de frequência. Então a gente pode fazer a distribuição de frequência absoluta, que é essa coluna, a distribuição de frequência acumulada absoluta, que é essa daqui, a frequência de distribuição relativa, que é essa coluna aqui, e a frequência de distribuição acumulada relativa, que é essa coluna aqui. Tá ok? Então, quando a gente fala de frequências para variáveis qualitativas, distribuições de frequências, nada mais é do que construir essas tabelinhas aqui. Tá ok? Voltar aqui, então, para coisa, vamos para uma próxima página. Só uma observação. Muitos de vocês vão perguntar, mas eu posso usar porcentagem? Pode. O que é a porcentagem? Né? Porcentagem nada mais é que você pegar o valor da frequência relativa e multiplicar por 100. Então você tem que a porcentagem nada mais é do que a frequência relativa vezes 100. Tá? Ou seja, a frequência relativa nada mais é do que
a porcentagem dividido por 100. Porcentagem, né? Então é por 100, tá bom? Então, nesse caso, se eu fizesse uma distribuição de frequência relativa usando porcentagem, pode ser a mesma coisa, tá? Porque uma é proporcional à outra. Então, se uma é proporcional à outra, eu posso usar tanto frequência relativa como porcentagem. A mesma coisa, a frequência acumulada relativa eu também posso usar na forma de porcentagem, que seria frequência acumulada relativa vezes 100. Posso usar também, não tem problema nenhum. Então, nesse caso, né, a frequência relativa, eu vou escrever em decimais, então no nosso caso anterior, 0,2, 0,4, 0,3, 0,1, eu posso escrever também na forma de porcentagem, tá? Na forma de porcentagem é só multiplicar por 100, tá? Então eu vou ter aqui 20%, aqui 40%, aqui 30% e aqui 10%, tá bom? Então esse símbolo aqui por cento significa dividir por 100. Então 20%, né? 20% é igual a 20 dividido por 100, que é igual a 0,20. Então veja que a coisa tanto faz você usar porcentagem, esse símbolo porcentagem, que significa dividir por 100, tá? Porque aí 20% significa 20 dividido por 100, que nada mais é do que 0,20. Então o símbolo porcentagem significa isso aqui, ó, dividir por 100. 20% dividido por 100 dá 0,2, tá bom? Então essa é a relação entre frequência relativa e porcentagem, tá? Quais são os gráficos que a gente pode usar para variáveis qualitativas? Para variáveis qualitativas, nós vamos usar então gráficos para variáveis qualitativas. O, os dois gráficos mais comuns que eu gosto de fazer é o gráfico de barras, que nada mais é do que eu colocar aqui no meu eixo, tá? Eu posso colocar tanto a frequência absoluta como a frequência relativa aqui, né? Ou a frequência acumulada absoluta, a frequência acumulada relativa, tanto faz. Nesse caso aqui eu vou dar um exemplo usando frequência relativa. E eu vou usar aquele grau de instrução. Então eu tenho aqui o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior e o ensino pós-graduação, né? Eu vou aumentar esse gráfico aqui. Então nós vamos ter aqui, o ensino fundamental tinha 20%, então eu vou dividir aqui, ó, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e 1, tá? Então o ensino fundamental tinha 20%, então eu faço uma barra aqui, ó, tá? Posso aqui fazer bonitinho. O ensino médio tinha 40%, eu faço a barra do ensino médio. Ensino superior tinha 30%, né? Então vai dar uma barra até aqui mais ou menos. E o ensino pós tinha 10%. Então dá uma barrinha pequenininha aqui. Então esse é um exemplo de gráfico de barras para o grau de instrução, né? Então aqui nesse eixo aqui seria o grau de instrução. Tá bom? Então esse seria então um gráfico mais adequado para representar uma variável qualitativa e qual foi o resultado de uma pesquisa que eu estou fazendo, de um experimento, qualquer coisa do gênero. Tá? Eu posso também utilizar, para representar gráficos de variáveis qualitativas, o famoso gráfico de pizza. Né? Gráfico de pizza, né? Eu posso utilizar isso. E aí o que é o gráfico de pizza? É uma pizza onde eu divido cada setor e cada setor da pizza é um dos resultados. Então eu tenho lá
O ensino fundamental é 20%, então vamos supor aqui que isso aqui corresponde a 20% da pizza, tá? Então eu vou pegar aqui é o ensino fundamental, né? Aí eu vou pegar 40% para o ensino médio, então vai dar mais ou menos assim, né? Então esse aqui vai ser meu ensino médio. É, aí eu vou ter mais 30% para o ensino superior, então 30. Então eu vou agora pegar aqui um verdinho. Então essa é o meu ensino superior, 30%. E aqui então eu teria então o ensino pós-graduação, que ocuparia 10% da pizza, tá? Então esse é o meu gráfico de pizza, tá? Não tá bonitinho como quando você faz utilizando um software que faz o gráfico certinho, mas está inteligível. Pelo menos a gente sabe reconhecer aqui que isso é um gráfico de pizza. Então vocês podem fazer para representar variáveis qualitativas tanto gráficos de barras como gráfico de pizza. São os dois gráficos mais usados para a gente representar resultados, apresentar os resultados descritivos de uma variável qualitativa, tá bom? Então, pessoal, nós paramos por aqui e a partir de agora, a próxima aula nós vamos discutir as variáveis quantitativas, tá? Qual é o melhor gráfico para se definir uma variável qualitativa. Mas então nós paramos nossa aula hoje por aqui e é, espero que então vocês tenham conseguido acompanhar todas essas definições que a gente deu até agora. E então nós nos encontramos na próxima aula, quarta-feira, para a gente então discutir as variáveis quantitativas. Então nós vamos dar exemplos de variáveis quantitativas, vamos aprender a categorizar as variáveis quantitativas, ou seja, transformar as variáveis quantitativas em variáveis categóricas, né? Então nós vamos pegar as variáveis quantitativas e colocar dentro de caixinhas que são as categorias das variáveis qualitativas, né, considerando a variável contínua como sendo, ou discreta como sendo dentro de uma caixinha, que vão ser as categorias, e aprender a fazer um histograma, que é o gráfico mais indicado, ou o gráfico mais importante dentro da estatística para as variáveis quantitativas, tá bom? Mas por hoje nós ficamos apenas com as variáveis qualitativas. Espero que todos tenham compreendido. E na aula de conversação sobre a aula 1, nós iremos tirar todas as dúvidas que vocês. E até lá, faça os exercícios indicados no começo da aula.